Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Vamos falar do Vance, da escolha do JD. Eu vi que você não gostou muito. Eu não gostei muito, não. Mas eu quero que você comente isso para ver. Eu vi o filme anteontem. Ah, viu? É bom? Hilly Billy, ela é de muito bom. É, já me falaram muito que é bom. Eu tô muito... pra ver, vou ver final de semana. Esse amigo Marcelo que eu mencionei, ele tem um critério objetivo muito divertido, que é assim, eu só gosto de filme que ele criou uma fórmula. Os tomatoes, que são os críticos, Rotten Tomatoes, os especialistas. Tem críticos. Então, os críticos têm que ser os críticos menos o público menos os críticos tem que dar mais de 50%. E aí o crítico desse filme, 88% a favor, e o público e os críticos especialistas, 25%. Esse é o melhor filme. Então o filme é bom. Por quê? Porque mostrou o white trash, mostrou como vivem os trash trailers nos Estados Unidos, a classe baixa branca. Isso. Né, porque tem muito aqui, as pessoas dão a impressão que só existe preto e latino pobre nos Estados Unidos. Porque a narrativa é pré-concebida, e eles não sabem o que fazer com o judeu, porque o judeu é minoria perseguida, mas é bem sucedido. Os orientais também. Os asiáticos. Então, é um filme bonito, inspirador. O welfare state não funciona, a mãe é uma addicted, é meritocracia, esforço individual e sucesso pessoal. E o cara é jovem, vai ser o vice-presidente segundo mais jovem da história, se o Trump vencer, né? E tem uma pegada mais populista na economia, essa coisa protecionista, não sei o quê, das unions, que agora... Eu queria ouvir de vocês, eu vou jogar para você, então, o J.D. Vance com o RNC, com a quantidade de gente que falou ontem, a própria Nikki Haley, o Ted Cruz já estava pró-Trump há muito tempo. O J.D. Vance chamava o Trump de Hitler no iniciozinho, 2016. Então, o Trump, de forma bem graciosa, escolheu ele como vice, pediu para Nikki Haley falar... Ficou no... E o Ron DeSantis também. O Ron DeSantis antecipou a ida dele para assistir ao discurso. Isso. Então, assim, você é um cara que tem uma visão muito mais pragmática do que eu na política em relação a fazer a tenda maior. Você está disputando, você tem uma disputa binária, é você e ele, você tem que atrair todo mundo que for ante ele. Então, até o MBL está disposto a aceitar. Já falei que até o PT. Eu entendo isso. Eu às vezes não consigo, ou enxergo como estratégias distintas. O estrategista político tem que engolir mais sapo. Eu, que estou no papel de pedagogia a longo prazo, eu tenho que falar que o MBL amanhã vai trair porque é oportunista e que não dá para confiar nessa turma. Então, são papéis distintos. Mas eu entendo, a estratégia política tem que ser pragmática. Então, eu queria que você desse sua visão disso. A escolha do Vance, o evento do RNC, do Republican National Conference, que foi uma coisa bem abrangente. Pô, teve até rapper feminista falando, negócio preto, a Amber, sei lá o quê, gay. Então assim, ele quer o umbrella maior possível para garantir a derrota do Biden. O que você enxerga disso e da estratégia dele ter escolhido o Vance? Primeiro, tirando o óbvio do caminho a respeito do J.D. Vance, não foi a minha melhor, não era para mim a melhor escolha, eu vou explicar por quê, mas é um sujeito, sem dúvida nenhuma, com uma história espetacular, um self-made man que representa o que é a América, um cara veterano, que passou pelas melhores escolas da Ivy League, que veio de baixo, que construiu uma carreira bem-sucedida na área empresarial. E não que eu ligue, mas quando falarem assim, mas é branco, não sei o quê, casado com uma indiana. Casado com uma indiana, foi para a política e foi extremamente bem-sucedido. Então, do ponto de vista de qualificação, tudo certo. Pro-life... Você acha mais ou menos? Eu não sei. Não acende muita vela para movimento ambientalista? O meu ponto em relação ao J.D. Vance é que ele é inconsistente ideologicamente. Ele é um cara que, num primeiro momento, em 2016, era anti-Trump ferrenho,
ferrenho, never Trumper. Sim. Trump é Hitler, Trump é um mau caráter. Tudo que a mídia de esquerda diz sobre o Trump. Mas em 2016 dava pra achar que ele era um fanfarrão recém-chegado, oportunista, que dava dinheiro pros democratas. Tudo certo, mas Hitler é golpe baixo. Quando você começa a chamar o cara de Hitler... O Ben Shapiro foi um never Trumper. Foi, mas não chamava ele de Hitler. Votou nulo em 2016. Foi. Votou no Trump em 2020. Tá doando dinheiro agora. Então, assim, eu mas acho que até 6 meses atrás, enquanto o Ron DeSantis... ele era Ron DeSantis. Tudo bem, ele prefere o Ron DeSantis. Isso, mas ele era anti-Trump pra cacete. Tudo bem, mas o meu ponto é o seguinte, não é para abrir o Umbrella. Perfeito. Agora vamos à questão da abertura do Umbrella. Justamente na questão da abertura do Umbrella, o J.D. Vance, já há uns 3 anos, ele é um tremendo puxa-saco do Trump. Amigo do Trump Jr., anda pra cima e pra baixo com ele, blá, 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 blá. Então, em termos de políticas, na política econômica ele é alinhado com o Trump, na política internacional ele é o mais pró-Israel do pró-Israel e anti-Ucrânia. Mas também é o maior anti-ajuda da Ucrânia. Eu não acho que ele é pró-Rússia, né, cara? Não, ele é pró-Rússia. Ele é pró-Rússia. Acho que a direita americana tem uma coisa. Tem uma ala. O Tucker Carlson, teu amigo Tucker Carlson tá nessa. Mas o Tucker mas é que não faltou o Olavo de Carvalho. Ele fala que ele é asset do Kremlin. O Trump. O próprio Trump. O único que é asset do Kremlin talvez seja o Glenn Greenwald, que gosta do caos. Agora, dá uma no ferro, uma na ferradura. Agora, vamos lá, cara. Ele não é pró-Rússia. Ele é pró-Rússia. Cara, eu não vejo assim. Assim como o Tucker é pró-Rússia. O Tucker, existe uma ala do partido dos conservadores americanos. Que caiu na ladainha de que o Putin é o cara que vai salvar a gente da agenda woke. Exato. Porque ele é o cara que defende o cristianismo ortodoxo, aquele lá que comanda, onde os padres são várias vezes agentes da KGB. Mas estudaram um pouco comunismo, cara. Os soviéticos são mestres na arte de desinformação. Claro! Eles ajudam a agenda woke nos Estados Unidos exato. E bancam todo o movimento ambientalista nos Estados Unidos é bancado pela Rússia. Então eu olho e falo assim, cara, essa galera não tem... E o melhor de todos é o debate do Olavo com o Dugin, que, porra, disparado, assim, das coisas mais inteligentes que aconteceram nos últimos tempos, onde ele desmonta todas as teses, que são as teses base dessa galera do conservadorismo russo, que é um negócio que já vem rolando. Tinha uns caras que... Cara, o Putin lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história. O cara era KGB com 32 anos. 32 anos, esse cara era KGB. Porra. Então, quando vem um cara como o Tucker Carlson, ele faz os argumentos que eu acho argumentos interessantes, são coisas boas. Ele fala, cara, você vai para a Rússia, e eu conversei com ele sobre isso. Eu falei, cara, mas eu fui para a Rússia e a Rússia, Moscou dá de 10 em qualquer eu fui 3 vezes para Moscou, adorei. Adorei. Só não ia querer ser cidadão russo. As pessoas são bonitas, as ruas é uma coisa meio higienista até. Tá? As ruas não tem mendigo. Eu falei, porra, claro, os caras saem narrando os mendigos, eles jogam numa gulag, sei lá onde é que eles jogam. O ponto dele sobre arquitetura é muito válido. Tinha um nome na época do Will Duran, ganhou o Pulitzer de jornalismo por falar da União Soviética diretamente de Moscou, do New York Times. Isso. Mas tinha um nome, né? Os Dukes. Não é o Will Duran, o Walter Duran. Walter Duran. O Will Duran é o outro. É o outro, é o que escreveu o livro sobre história maravilhoso, inclusive, os melhores livros da história. É o Walter Durante. É diferente do Will Duran. O Will Duran é da história da civilização ocidental. Isso. Os dupes eram convidados para ver as vilas Potemkin. Né? Os caras tiravam os mendigos, limpavam a sujeira, botavam gente bonita, figurante. Era o show de Truman. Não falta a Rússia bonita. Não falta. Era show de Truman. Então fazia o show de Truman e o jornalista voltava encantado. Eu acho que o Tucker é um pouco isso. E ele só tem entrevistou o próprio Dugin, aliás, uma entrevista muito interessante, o Putin, etc. E tem entrevistado uns caras meio pró-Rússia esquisitos. Então, eu acho que o J.D. Vance tem esse lado que eu acho que não é uma boa... O Trump não é esse cara. O Trump não é um cara pró-Rússia. Pelo contrário, ele enxerga a Rússia como inimigo. Só que ele enxerga a Rússia como inimigo de forma bem pragmática. E eu tenho visto os discursos dele. Eu vi o discurso dele, pessoalmente, na semana seguinte. Estava lá, na primeira fila, num jantar, na casa dele. Ele fez um discurso logo depois da invasão da Ucrânia. E ele virou e falou assim, porra, claro, você deixa o Putin tomar o país e sem consequência nenhuma, o cara fala, porra, eu vou tomar. Esse é o ponto da Nikki Haley. Ela falou, olha, quando era Obama presidente,
o Putin invadiu a Crimeia. Uhum. Quando era Trump presidente, o Putin não fez nada. Uhum. Quando veio o Joe Biden, invadiu a Ucrânia Claro. toda. É meio óbvio. Só o Guga. Oi, Guga. Oi, Guga. Só o Guga não consegue fazer. É o Guga Chakra. Só o Guga não consegue fazer a ligação de Lé com Cré. Né? Tem alguém batendo aqui? Você apresenta a lógica causal, tem alguém batendo mesmo, tá? Tem. Pode continuar. Desde que não seja um agente do Xande, Aqui? alguma coisa assim. Aqui não tem isso. Mas é isso. Então, assim, vamos para os resultados práticos. O Putin não se criou justamente durante o governo. Não, meu Trump. ponto é o seguinte: o Trump não é um cara com a mesma política simpática. Eu fiz um tweet, acho que foi até aquele Rodrigo Silva, alguma coisa assim, que ele compartilhou. Do Spotniks. Eu acho que eu não sei quem é, não. Eu só vi o post. O Rodrigo Silva é do Spotniks, ele adora uma teoria da conspiração contra os Estados Unidos. Não, tudo bem. Independente de fazer, eu não sei quem é, então não vou atacar o cara, eu vou defender o cara. Ele fez um levantamento com os links dos posicionamentos do J.D. Vance. E tá lá. Tá lá, o posicionamento do cara tá lá. Sim. O cara é meio Zelig, é o personagem do Woody Allen, E curiosamente, muda de personagem de acordo com a tribo que tá. E curiosamente ele muda de lado e veste a camisa pró-Trump justamente quando o raio começa a flipar na direção pró-Trump e quando o Trump começa a dominar o partido A única coisa que eu acho é que ele não agrega voto. Eu vou chegar talvez no Rusty Belt. Não sei, cara. Michigan, alguma coisa assim. Cara. Talvez. Se o discurso do Trump é como eu acho que tem que ser, e ele falou que será na quinta-feira, né, amanhã, sobre união, eu acho que um candidato como hoje a gente sabe que ele convidou, por exemplo, Robert F. Kennedy Jr. pro RNC, para vice, ele convidou para vice. Trump convidou o Robert Kennedy para vice. E por algum motivo, a gente não sabe qual, não foi adiante. Esse sim, para mim, era um candidato que ia mostrar a união. Agrega. Claro, você pensa o seguinte, é um cara, eu não tenho a menor dúvida que não mostra união. Democrata, filho e sobrinho dos caras que foram assassinados pelo Deep State, um cara historicamente alinhado com as práticas do Partido Democrata, se unindo contra o establishment. Porra, legal. Outro que eu acho que, por exemplo, agregaria mais no discurso da união, quando você pega a Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard é uma mulher que era democrata, congressista pelo Partido Democrata, mulher, veterana, que mudou as posições políticas dela. E é mulher, agregaria jovem. Não tem a menor ideia. Ben Carson agrega como negro, para mostrar o país estava muito fraturado em 2020 por causa da questão do George Floyd. Poxa, mostra uma página virada. O próprio Mike Pence, ele escolheu, na minha opinião, lá atrás, para suavizar a desconfiança que os evangélicos tinham com ele. Sem dúvida nenhuma. Então é óbvio que, me parece, eu fiz uma análise sobre isso escrita na Gazeta, me parece que a escolha que ele fez do Vance é de quem já está dando como certa a vitória. Não foi para agregar votos. Não, talvez agregue em Michigan, alguma coisa assim. Escolha... O voto do Union Labor, do Blue Collar Work. A escolha... O J.D. Vance, cara, o J.D. Vance é um junior senator, é um cara com pouca expressão política. A escolha é... Não sou eu que estou dizendo. O Donald Jr. disse isso. É para alimentar o MAGA Movement. Não, o Donald Jr. falou, meu pai gosta dele. Eles têm um alinhamento pessoal, eles têm uma química boa. É isso. É tipo o Bolsonaro também. É o que eu quero. É o que eu quero, é o que eu gosto. Eu falo, I like playing golf with you. You wanna be my VP? Exato. Então, assim, eu sou super favorável. Eu nunca deixaria o J.D. Vance de fora. Acolhe, claro. E eu acho que o posicionamento do Trump, trazendo a Nikki Haley, trazendo o Ron DeSantis, trazendo o Ted Cruz antes, os desafetos dele para perto, é exatamente o posicionamento que eu cobro da direita brasileira. É uma aula de como se faz isso. E eu concordo com você. Existe uma diferença entre quem só precisa falar para quem precisa fazer. Sim, costurar acordos e só governar. Falar, governar tem que acochambrar interesses. Exato. Se você tá contemporizar, tem que contemporizar. Eu garanto que no Brasil, se a direita quiser voltar de alguma forma a ter algum poder... Tem que acenar para os mais moderados e isentões. Tem que ter o Moro, o Tarcísio e o Zema juntos. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.